Tudo bem, alunos? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de preparação para OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu sou o professor Pedro Augusto e essa é a frente 2. A nossa aula de hoje, ela é a continuação do tema da aula anterior, para a gente fechar esse pacote do planeta Terra. Hoje a gente vai abordar os seguintes temas: fuso horário, linha internacional da data e horário de verão. E para finalizar, vamos realizar juntos alguns exercícios que eu selecionei. São exercícios de fixação de conteúdo que vão servir também para vocês se familiarizarem com este tema nas provas, seja ele na OBA, seja nos vestibulares futuros que vocês vão encontrar. Já quero preparar vocês para tudo isso. Vamos começar. Fuso horário. Gente, hoje vocês vão cansar, mas cansar mesmo, de me ouvir falar uma palavrinha que é Greenwich. Por quê? Porque o fuso horário, ele vai ter por base o sistema de meridianos. E o nosso principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Assim, a gente vai ter nele o nosso ponto zero, um marco inicial, o principal referência vai ser o meridiano de Greenwich. Sempre que a gente for pensar para trabalhar, vai ser o meridiano de Greenwich o nosso referencial. A Terra tem uma circunferência de 360 graus. Não é plana, gente, ela é redonda. Vamos pensar naquela principal representação que a gente tem do planeta nos mapas, que é o planisfério. A Terra no plano. Greenwich passando ao meio, ela vai dividir o planeta em 180 graus para oeste e 180 graus para leste. Quanto a isso, acredito que está bem tranquilo. Como que isso vai aparecer? A gente vai adotar que o dia tem 24 horas e a Terra 360 graus. Tranquilo? Dividindo esses 360 graus por 24 horas, a gente vai ter 15 graus de amplitude, que vão equivaler a uma faixa correspondente de 1 hora. Acompanhe o cursor aqui comigo. Tá vendo essa faixa aqui no meio? Essa linhazinha azul, bem de levinho. Essa faixa é a faixa correspondente a Greenwich, a faixa de 0 hora. E ela vai dividir o mundo em duas porções. A porção oeste, que é a que a gente está, vai ter sempre a hora atrasada. E a porção oriental vai ter sempre horas adiantadas. Tranquilo? Partindo do princípio que a Terra gira de oeste para leste, lembra da aula anterior? A gente vai sempre adotar como se o Brasil estivesse perseguindo o Japão. O Oriente vai estar sempre adiantado em relação ao Ocidente. As horas lá vão estar adiantadas em relação a Greenwich. Aqui a gente vai estar atrasado em relação a Greenwich. Quanto a isso, eu acredito que vocês não vão ter dúvidas. Com a aula passada já está bem fixado. Mas uma coisa que sempre ficava na minha cabeça era essa questão dos graus. Grau para lá, grau para cá. Como que fica essa divisão? Eu trouxe aqui a imagem para a gente solucionar e não ficar nenhuma dúvida. Tá vendo essa linhazinha aqui no meio? Ela é o meridiano de Greenwich. Tendo assim 7 graus e meio para um lado e 7 graus e meio para o outro. Somando, a gente vai ter os 15 graus e um fuso de 1 hora. Outra coisinha também, aqui no texto eu trouxe 7,5 graus. E aqui na imagem vocês estão vendo 7 graus e 30 minutos. Ambas as representações estão corretas. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Outro fato importante para se destacar é o seguinte: o fuso horário ele vai passar, querendo ou não, por uma interferência política. Os países nem sempre vão seguir à risca as divisões de meridianos para determinar o fuso horário no seu território. Tanto por questões políticas, econômicas e culturais, essa linha do fuso ela vai sofrer alterações, mas tendo sempre por base os meridianos.
Um exemplo que eu tenho aqui para vocês é o caso da Argentina, que é bem nítido. Tá vendo que a Argentina está no fuso horário de menos 3 horas? Isso se dá, um dos fatores, é por questão de integração econômica. Brasil e Argentina estão bem ligados, são as maiores economias da América do Sul. E para a Argentina é mais conveniente, um dos fatores que leva a isso, estar no mesmo fuso horário que o horário oficial de Brasília, que é o nosso horário oficial. Sendo assim, tanto a Bolsa de Valores da Argentina quanto a Bolsa de Valores do Brasil vão operar durante o mesmo período, para facilitar as negociações. E o Brasil? Vamos lá ao Brasil. Porque o Brasil, que a gente mora aqui. O Brasil ele tem uma extensão territorial gigantesca, tanto norte-sul quanto leste-oeste. Vocês terem ideia, são mais de 4.000 quilômetros no sentido leste-oeste. Isso vai render para a gente vários fusos, mais especificamente 4. O fuso -2 em relação a Greenwich, ele não é tão importante porque ele vai abarcar, corresponder a pequenas regiões. O arquipélago de Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo e Martim Vaz. São arquipélagos que não têm uma população muito grande, somente algumas bases militares lá em São Pedro e São Paulo. Então não vai ser esse geralmente a sua questão. A gente tem o fuso -3, que é o horário oficial de Brasília. É o horário oficial do Brasil, vamos colocar assim, no qual o estado de São Paulo está incluído. Não só o estado de São Paulo, toda a região sul, toda a região sudeste e a região nordeste. Parte da região norte e da região centro-oeste também. A gente vai ter o fuso horário -4, onde vão estar inseridos aí alguns estados da região norte e também da região centro-oeste, no caso do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. E vai ter o fuso de -5. Esse fuso vai englobar o Acre e uma porção oeste do território do Amazonas. Alguma dúvida? Vamos aqui trabalhar nas imagens. Aqui, o fuso -2, aqui os nossos arquipélagos, tranquilo? O nosso fuso -3, tá vendo que ele sofre uma alteração aqui, ó, não seguindo exatamente o nosso meridiano? Toda essa região vai estar englobada no fuso -3. O fuso -4, aqui com estados da região norte e centro-oeste, e o fuso -5, com o Acre e uma porção do estado do Amazonas. Novamente, para exemplificar para vocês, como o fuso ele passa pelo crivo político, um estado que pode aparecer como uma questão específica é o estado do Acre. O Acre ele sempre teve integrado ao fuso -5. Todavia, lá nos idos de 2008, teve um deputado que entrou com uma proposta de integrar o Acre ao restante da região norte aqui, no fuso de -4. Ele alegou que essa diferença prejudicava o Acre em questões econômicas e culturais. Ele alegou isso daí. Quem não gostou muito foi a população do Acre. Logo após essa mudança, foi feito um referendo entre a população que preferiu o fuso -5. Agora vamos às histórias de bastidores aí por trás disso. Especulou-se na época que essa proposta ela refletia interesses da nosso setor de mídia, nosso setor televisivo. É só vocês pensarem que as nossas principais emissoras de televisão elas estão sediadas em São Paulo e Rio de Janeiro. Com esse atraso do Acre em relação ao estado de São Paulo e Rio, o que acontecia? Essas emissoras deveriam investir em programação local para o estado do Acre apenas. Como assim, professor? Existe o sistema de censura. Determinados programas não podem ser exibidos em determinados horários. Você
como emissora nesse caso, deveria então investir em programação local, gerando um custo muito maior. Fizeram então um lobby. Lobby é quando grandes empresas sugerem coisas para os nossos queridos representantes. E então o Acre foi integrado ao fuso de -4. Só que, novamente, a população não gostou, foi feito um referendo, e em 2013, desculpa aí, acho que minha cabeça cortou, gente, o Acre retorna ao fuso de -5. Fechou? Alguma dúvida? Gente, sempre lembrando que tanto eu quanto o Zé, a gente está disponível para vocês, para solução de dúvidas, para elaboração de grade horária, com planejamento, auxiliar vocês com roteiro de estudo. Comuniquem-se conosco, tá bom? Segundo tema, linha internacional da data. O que é isso? É uma separação entre o início e o fim do dia civil na Terra. Separa o extremo leste do extremo oeste. E, novamente, como aqui está na imagem, o Oriente está sempre adiantado em relação ao Ocidente. E cruzando essa linha, a gente vai mudar o dia. Entendeu? Complicado? Parece, mas não é. Vamos adotar isso de modo prático para as resoluções quando eles aparecerem em exercício. A principal ferramenta que a gente vai utilizar é sempre pensar em Ocidente e Oriente. Tudo bem? Quando eu parto do Oriente para o Ocidente, eu subtraio um dia. E quando eu parto do Ocidente para o Oriente, eu somo um dia. Ou seja, segundo a nossa imagem aqui, se eu estou no dia 31 de dezembro no lado do Ocidente, no lado oeste do planeta, e eu passo para o Oriente, eu vou fazer o quê? Somar um dia. Com isso, eu acabo por perder um dia no ano. Se eu estou na parte do Oriente e parto para o Ocidente, eu faço o quê? Eu subtraio um dia. Se eu estou lá em 1º de janeiro e venho para cá, eu faço o quê? Eu volto no tempo, mais ou menos. Questão prática, serve isso para muita coisa? Já me perguntaram isso. Não. A não ser que você tenha um boleto que está atrasado e você tinha que pagar ele naquele dia, não, e você tenha um meio de locomoção muito rápido, é basicamente isso. Vai aparecer sempre para você cruzar essa linha se você soma o dia ou se você subtrai. Lembra que o Oriente está sempre adiantado. Então, se eu vou para a parte adiantada, eu vou somar um dia. Se eu vou para a parte atrasada, eu vou subtrair um dia. Fechou? Horário de verão. Horário de verão é uma outra questão. Só um minutinho. O horário de verão, o primeiro relato que a gente tem dele, é apresentado pelo Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, no ano de 1874. Ele chegou com uma proposta de que, adotando o horário de verão, haveria um menor consumo de energia. Hoje, a gente adota ele para o melhor aproveitamento da energia solar em relação à energia elétrica, ou seja, para economizar energia elétrica. Como que funciona isso? No início do horário de verão, eu vou somar uma hora. Devido ao período de luminosidade durante essa estação ser maior, ao retornar para as casas, as pessoas retornariam ainda com o quê? Com a luz do dia. Ou seja, não haveria aquela acendeção de luz em casa e também na iluminação pública. Demoraria um pouquinho mais para se acender. Com isso, gerando uma economia de energia elétrica. E, ao fim, eu retornaria essa hora. São todos os estados que adotam o horário de verão no Brasil? Não. Apenas Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são os estados da região sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas, que são da região sudeste, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, também Goiás, pulei coitado do Goiás. Por quê? Porque essas regiões estão no quê? Numa latitude maior
ou negativa, né? Em relação à linha do Equador. Os estados próximos ao Equador, eles têm uma luminosidade constante ao longo de todo o ano. Para ficar mais claro o horário de verão, como ele funciona, vai ser na próxima aula onde a gente vai abordar o Sol e como ele interfere aqui na dinâmica terrestre. Mas é basicamente isso. Por que é importante ver o horário de verão agora? Pode ser que você se depare com alguma questão de fuso horário, onde um sujeito realiza uma viagem e o seu local de saída adote horário de verão e o seu local de chegada não adote horário de verão. Ou seja, se o seu ponto de saída ou de chegada está no horário de verão, a gente vai ter essa diferença de 1 hora. Mas isso vai ser especificado. Tudo bem?